pai, eu atirei contra o pai e acertei no vizinho por culpa. É um concurso formal perfeito, eu tenho só um desejo, um só desígnio. No concurso formal imperfeito, eu tenho 2 ou mais desígnios. Eu quero matar o papai, mas se matar o vizinho, tanto faz, estou no lucro. Não presta mesmo, desgraçado só chega atrasado, não quer saber de estudar, matar esse desgraçado também. Tá vendo? Bom, aí eu vou ter o concurso formal imperfeito. Ou seja, eu vou aplicar o concurso formal imperfeito, onde as penas serão somadas. Ah, professor, aí virou parada dura, porque eu vou pegar, vamos supor que eu pegue 20 anos pela morte do papai e vou pegar 20 anos também pela morte do vizinho. Vai dar 40 anos. O outro não. O outro formal perfeito, eu vou aumentar a pena de 1/6 à metade. No formal imperfeito, eu vou somar as penas. No caso, a pena que vai ser botada para ele matar o pai vai ser a mesma para ele, no caso. Exatamente. O pai seria, por exemplo, 20 e no caso... Não, aí veja bem, como é concurso formal, eu vou somar as penas. Eu dei um exemplo de 20 para o papai e 20 para ele. Normalmente, a pena contra o agente pratica contra o próprio pai, a pena seria maior e a pena contra o vizinho seria menor. Então eu somaria tipo 25 mais 15, alguma coisa assim. Só para um exemplo aqui para nossos queridos alunos. Bom, aberratio ictus e erro sobre a pessoa. Eu olho para essa turma e vejo preocupação no olhar. Professor Franklin, eu estou abismado. Esse negócio é difícil para burro. Eu disse que era. Qual a diferença entre o aberratio ictus e o erro sobre a pessoa? O que é aberratio ictus? O aberratio ictus é o erro sobre a execução. O cara atira, mira no José e atira e acerta no João. Mira no Genésio e atira e acerta no Jesus. É aberratio ictus. E é o erro sobre a pessoa, né? É o cara que é ruim de tiro. É o cara que é ruim de tiro. Aberratio ictus. No erro sobre a pessoa, o agente confunde a vítima. E a vítima efetiva com a vítima virtual. Pensa que é A e mata B. No caso do exemplo da prova de vocês, o filho, que revoltado com a mesada do pai, ele mata, pelo menos se propõe a matar o próprio pai, fica de tocaia, e aí quando vem passando o vizinho, que é parecido com o pai dele, ele acerta o vizinho. É o que nós chamamos de erro de representação. Erro de representação, tá bom? No erro sobre a pessoa, o agente confunde a vítima efetiva com a vítima virtual. Pensa que está matando o pai, está matando um vizinho. Na aberratio ictus, falta de pontaria, não há qualquer confusão mental. O agente sabe que A é A e B é B, mas na hora que ele atira, por erro de pontaria, ele erra. Ele atira no Woody Allen e acerta na oncinha, que é mais gordinha. Não é verdade? Não tem como errar. Tem mais volume. Não é verdade? Então aqui no aberratio ictus não há qualquer confusão mental. Tá? No erro sobre a pessoa há uma confusão mental. Tá? No erro sobre a pessoa, a execução do crime é perfeita. Né? Ele erra sobre a pessoa. Ele pensa que está acertando o pai, está acertando o vizinho. Na aberratio ictus, como o próprio nome já diz, ocorre um erro na execução, que não é perfeita. Por que não é perfeita? Se eu acertar para mirar no alvo, eu tenho que acertar no centro do alvo. Se eu acerto do lado, no final, eu não estou com uma execução perfeita.
Imagine que duas pessoas estão do lado, eu tenho um atirador de elite. Se o atirador de elite errar um palmo, ele acerta a outra pessoa que é o refém. Então a execução do atirador de elite tem que ser perfeita, sob pena de ele praticar uma aberratio ictus, né? Falta de pontaria. Muito bem. Aberratio delicti, ou crime, ou aberratio delicti, ou aberratio criminis, né? Ou resultado diverso do pretendido. Aqui é o resultado diverso do pretendido. O cara queria lesionar uma pessoa, jogou uma pedra e quebrou uma vidraça. Resultado diverso do pretendido. Vamos dar mais uma. No erro de tipo e erro de proibição, parte 2. Nós vamos dar mais uma reforçada nisso, porque é difícil o negócio. E a pergunta até prova. Deu AB de concurso público. Ocorre por erro na execução, né? O agente, então, pratica crime diverso do pretendido. Vamos lá. Espécies. Aberratio ictus ou erro na execução. Há duas espécies, né? Com unidade simples ou resultado único, ou com unidade complexa ou resultado duplo. Como eu expliquei, no erro da execução, eu posso ter a unidade, ele acerta uma pessoa só, ou ele pode acertar a pessoa que ele queria acertar e acertar um terceiro por culpa, né? Então eu tenho com unidade simples o resultado único, ou com unidade complexa o resultado duplo. Aberratio delicti com unidade simples ou resultado único. Ocorre quando, por erro na execução, o agente pratica o crime diverso do pretendido. O agente só responde pelo crime não pretendido na modalidade de culpa. Vou dar um exemplo. Eu quero acertar aquele Gutierrez. Desgraçado, só chega atrasado da minha aula. Estou revoltado com ele. Pego uma pedra, jogo no desgraçado. Por erro na execução, a pedra quebra aquela vidraça, né? Você sabe que você me faz lembrar a minha infância. Minha infância, eu me lembro que tinha uns maletas lá no bairro do Guamá. Era o Pai Velho, o Cuim, o Cadi, o Gutierrez, Neguton. Tinha um Gutierrez lá, tinha um Jacu. Um Jacu. Jacu era. Então, te joga no desgraçado da pedra. Por felicidade dele, chega atrasado, vai pegar bem na cabeça, matar logo o desgraçado. Pedra pega e quebra a vidraça. Ora, se a minha intenção era matar, houve aí uma tentativa de lesão corporal em relação à vítima. Tá certo? Todavia, se a pedra pegou por culpa na vidraça, eu provoquei um dano. Agora eu pergunto, existe dano culposo? Não. Então, eu vou responder pela tentativa de lesão corporal contra ele, ou, se for o caso, se eu desse um tiro, pela tentativa de homicídio contra ele, mas eu não respondo por dano culposo, porque não existe a modalidade culposa. Por isso que eu digo, a gente só responde pelo crime não pretendido na modalidade culposa. Agora, eu queria dar um tiro naquela vidraça e eu acerto o Gutierrez, mato o Gutierrez. Nesse caso, eu vou responder por homicídio culposo praticado contra a vítima. O meu desejo era acertar a vidraça. Não acertei. Mas eu acertei, por infelicidade o tiro acertou uma pessoa. Então eu vou responder
por homicídio culposo, porque o agente só responde pelo crime não pretendido. Eu não pretendia matar a vítima, eu pretendia acertar a vidraça, mas acertei ele. Deu para entender isso? Muito bem. Agora, aberratio delicti com unidade complexa, o resultado duplo ou resultado múltiplo. Ocorre por erro na execução quando o agente pratica ao menos 2 crimes. O crime pretendido e um crime não pretendido. O agente responde em concurso formal. Imaginemos que eu quisesse acertar o Gutierre. E eu atiro no Gutierre. E ao invés de acertar o Gutierre, eu ver um crime, poderia ser, eu provoco uma explosão, a bala acerta num botijão de gás, ele explode e isso provoca uma explosão. Reparem que eu tive aí uma tentativa de homicídio contra ele e tive, a nível de explosão, se o crime de explosão for punido a título de culpa, eu poderia ter a explosão como modalidade culposa. Mas, nesse caso, haveria um concurso formal. Eu, com uma ação ou omissão, pratiquei 2 ou mais resultados. Se a bala pegou nele, eu teria aí uma tentativa de homicídio, mais a explosão culposa. Concurso formal. Ocorre aberratio causa, o erro sobre o nexo causal, ou dolo sucessivo. Nós já falamos sobre aberratio causa, vocês vão se lembrar do exemplo. Quando nós falamos da aberratio causa, o erro sobre o nexo causal, o dolo sucessivo, eu contei a história do cidadão que, depois de ter dado várias facadas na vítima, pensa que a vítima está morta e joga o seu corpo num rio. E a vítima estava viva, vindo-se a provar que a vítima morreu em consequência do afogamento. Lembram da história? Nesse caso, gente, mesmo que ele ele não matou ela pela facada, mas ele matou ela pelo afogamento. E aí eu falei sobre o dolo geral, ele vai responder pelo crime sim, como dolo geral. Então, o que acontece na aberratio causa? Ocorre quando o agente, na suposição de já ter consumado o crime, ou seja, ele deu a facada na vítima, pensa que já está tudo consumado, e ele então pratica o que imagina ser um mero fato posterior. Ele pensou, disse, bom, vou me livrar do corpo da vítima, vou jogar a vítima no rio, e o rio vai levar, né, o corpo da vítima. Então ele pensa que é um fato posterior, e neste instante ele atinge o resultado consumativo, porque a vítima, nesse caso, veio morrer quando ela caiu no rio e se afogou. Beleza? Então preste atenção nisso. Na próxima aula, nós vamos falar de erro de tipo e erro de proibição, parte 2. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se calem para sempre. Nesse caso aqui, ele vai